uma página do Facebook essa semana sobre a questão da Pedra Grande. O início do movimento, lembrei muito de você, Fernando, né? As pessoas que estavam lá, o Eduardo, o Estado Diógenes, você e tal, aquele movimento todo que resultou, né? Quando alguém viu, né? Isso a propósito dos movimentos e de como se consegue realizar alguma coisa. Alguém viu detonar em granito da Pedra Grande. Contou para uma pessoa que se envolveu com isso, que se virou, todo mundo extremamente jovem, né? E a coisa foi tomando volume, a cidade se comprometeu e resultou no tombamento da Pedra Grande. Vale a pena vocês procurarem esse vídeo, tá no YouTube, né? E até, onde é que está a ONG Interação? Ela está meio adormecida. Está adormecida, está na hora É que dela aquela galera que era revivida. jovem também já ficou mais velha e agora precisa de oxigenar, Mas renovar. ela precisa dar um oxigênio. Foi uma Precisa. ONG que eles fundaram em razão desse movimento e que se hoje a gente tem uma Pedra Grande tão bonita, tão assim, símbolo da nossa cidade, né? E tal, eu falo nossa cidade porque eu vivo aqui há 35 anos, né? E adoro viver Gente, aqui. pode passar pelo meio aqui, não tem problema, viu? Eu acho que... Pode passar. Todo mundo que chega, a gente faz passar pelo meio. A gente tem cadeira lá no fundo, bem-vindo, bem-vindo. Mas olha, eu acho que vale muito a pena, não é? Foi um movimento, eu não estava aqui, porque eu cheguei aqui em 81 e isso tudo aconteceu em 81, né? São eu Pode atravessar. Ai, que fica de costas. Fernando, vai organizando a roda aí. Não era um bebê. Vai tomar café em casa. Bom pretexto também. Não sei se vocês querem puxar mais pra trás, eles estão apertados ali. Tá bom? Tá indo? Chegar mais alguém, a gente vai. Isso. Vai abrir não. Eu acho que Vai que corre. a gente estava falando para as meninas que chegaram logo na sequência, que existe, claro, o movimento ele amadurece à medida que você vai tomando tomada de consciência, né? Eu acho que essa questão do bem-estar animal, ele tem muito a percorrer para atingir um grau de conscientização, de sensibilização e tal, mas já lá se vão mais de 20 anos, né, que começou. O Malu começou isso em 91. 10 anos antes, a gente começou um movimento ecológico, que era o movimento Pedra Grande Interação Ecológica, em 81. O Rodrigo perguntou se foi 10 de março, que é o dia que ele nasceu. Eu acho que foi perto do carnaval mesmo. Porque estava nascendo, a gente já estava trabalhando. Por aí. Mas e houve uma luta de tomada de consciência, evidente. Foi o primeiro movimento de abertura democrática na cidade, né? Primeira passeata que aconteceu para lutar por alguma coisa depois da abertura política, no início da abertura política, foi essa passeata em defesa da Pedra Grande. E foi super vitoriosa, né? 2 anos de luta. 83. Vou até levantar aqui a Ana Maria D'Arezzo. Oi, tudo bem? Ana, vamos abrir uma roda. Vamos abrir a roda aqui, ó. Vamos abrir. Fernando, você organiza aí. Vamos arrumar uma cadeira especial para você. Ana, está organizada. Tudo bem, Ana. Foi o Bento que chamou hoje, estava tudo organizadinho. Não, eu não gosto dessa. Eu sei que você gosta. O movimento, eu acho bom o movimento circular. Toda hora que chega alguém, Eu gosto assim também. a gente tentou fazer, eu vereador, fiz uma lei. Eu fiz uma lei de proteção animal, mas a Câmara massacrou
Massacrou, você lembra disso, mano? Tinha no compartimento da lei, dizia o seguinte, que animal não podia, primeiro que tinha que tentar acabar com o animal atração e que não podia carregar mais, eu não lembro se era 130 ou 120 quilos, e foi alvo de chacota total, a Câmara me ridicularizou, eu era o vereador mais ridicularizado de Atibaia, o Valdir Botura, eu me lembro, e tem que dizer o nome, porque ele foi na tribuna e falou assim, nós vamos pôr uma balança na entrada da cidade para poder pesar, para ver se tem mais de 130 ou menos de 130 quilos, né? E como é que vai multar? Quem que vai multar? Quem vai ser fiscal, né? Aí, na verdade... Mas avisa que isso que ele está falando é coisa de 30 anos atrás. Não, Mas, isso é de 93, 95. 95? 1995, quando eu fiz a primeira lei. Aí não aprovou. Então, aí o Paulo... É 30 anos atrás. Hein? O progresso... 95, 2005, 25 anos. 21 anos. 21 anos. E quanta coisa mudou de Quanta novo. coisa Aí mudou. o Beto, a A gente continua sem fiscalização. É isso? Assumi em 2001, o Paulo era vereador. Fizemos a primeira lei de proteção animal em 2001, a 3209/01. Isso aí. Né? Então foi a primeira lei feita por todas as mãos aqui e a gente ainda estava fizemos várias reuniões, acho que foram uns 4 meses de reunião, para a gente aprovar a legislação. Ia até tarde. Ia Na mesmo. Câmara, naquela mesona da Câmara. Isso mesmo. Foi um bom Então, debate. mas eu vou além, Beto. Eu acho que a gente chegou num grau que não dá para ser mais tão devagar. Eu tô no acelera, Luísa Atibaia tem pressa ainda. Eu acho que é como tá na luta da corrupção. Chega, acabou. Vamos correr agora de verdade. Chegar de fazer média, de vir prefeito para fazer média. Agora, qual é a resolução do problema? Castração. Muita castração. Eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais esperar. Então vamos castrar. Então, Patrícia, você sabe que, na verdade, em respeito a vocês que estavam em deslocamento, a gente, como eu, pelo menos propus que a gente fizesse uma roda e que a gente trocasse ideia aberta, lembrando um pouco do que foi o movimento e tal, e só começar a parte de proposta mesmo, na hora que a gente achasse que tinha um quórum, se acharem que tem, a gente entra. Senão vai parecer que a gente está no embromation, não é essa a intenção, de forma alguma. A gente quis respeitar a chegada das pessoas. É que foi a mesma coisa que a Vamos gente fechar a coisa da falou. legislação que a gente falou. Nessa sequência aí nós conseguimos aprovar a lei da proibição de animais de circo na cidade, né? E a lei da vivissecção. Não pode se instalar nenhuma empresa, entidade, nada que faça experiência com animais aqui. Então, perante a legislação, a gente precisa dar uma levantada tudo de novo. Eu, dessa vez, não sou candidato a vereador, mas eu acho que temos muitos candidatos que vão defender muito esse lado aí. Então, nós temos que cobrar muito deles. Mas as leis são muito sérias, as leis são muito tranquilas e a gente já tem as leis que precisavam, sabe? São poucos retoques que a gente tem que dar. Agora, nós precisamos cobrar o cumprimento delas. Certo. Olha, eu vou partir então para... Eu vou ser bem sucinto nos pontos principais que a gente tem construído e compartilhar os argumentos. Eu e o Rodrigo, certo? O Rodrigo também tem um envolvimento muito direto nisso, pela Câmara e pelos debates que têm sido travados mais recentemente. Mas assim, na nossa coligação são 7 partidos, são 68 candidatos ao vereador, pelo menos eu acho que tem um bom número deles que tem a sensibilidade de defender essa mesma causa, e nós propusemos construir um projeto para surgir o nome de prefeito e vice, e tinham outros nomes prefeituráveis no grupo. A gente assumiu um compromisso de primeiro tentar desenhar uma proposta mínima, uma proposta comum. Então a gente construiu um documento base, que está na internet, chama Fala Atibaia, né? E que propôs colocar minimamente os comuns propostas que a gente tinha em todas as áreas, né? Aqui candidato está a Ildinha, está o Guilherme Moreno e o Viola. Então, a vereadora do nosso grupo, né? Se tiver mais alguém, e está faltando chegar gente. Beleza. Aí assim, aquele documento base circulou até a véspera da nossa convenção, com abertura de propostas e tudo mais. Então, naquele base tinha 2 pontos, e ele, eu acho que ampliou para mais alguns, o Rodrigo vai completar, eu vou ler
E eu vou dar a posição e depois a gente destrincha o que eles representam. Né? Que é a realização de censo da população de animais, né, principalmente cães e gatos, mas tentar ampliar isso para a questão do animal urbano, que a gente tem mais autonomia para fazer gestão, o que não descarta a questão dos animais também de área rural, é mais complicado. Já é relativamente complicado fazer um censo completo e tal, mas a gente acha que o desafio vale a pena, porque a partir daí, se a gente quer trabalhar com seriedade, política de gestão para o bem-estar, de convívio, harmonização, conscientização da questão animal, a gente tem que buscar esse censo. Né? O formato eu acho que dá para compartilhar, depois a gente debate aqui. Então esse é um ponto para fechar qualquer questão da política efetiva, né, cotidiana, para 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de mandato. A gente tem que ter clareza, o censo é importante para nós. Existem já propostas consolidadas, talvez no ideário, e que a gente abraça com clareza, que é a implantação do programa do cão comunitário, certo? Vocês vamos lá para debater. A implantação de um SAMU veterinário, terceiro ponto, implantação de um SAMU veterinário, que a gente está chamando de SAMUVET, né? Que é para a gente trabalhar essa questão de urgência e emergência. O quarto ponto, a implantação de um ambulatório municipal de animais, né? Que é o AMAVET. Né? E aí, para trabalhar essa questão, é evidente que numa finalização de argumentos, eu passaria para o Rodrigo. O que eu esqueci aqui? Tem mais um ponto que você falou que não está escrito aqui. A campanha permanente de castração, né? A questão do abrigo municipal, né? E a estruturação, né? Porque não é o caso nem de reestruturação, mas o caso da estruturação efetiva do centro de zoonoses. E essa questão do AMAVET, né, que é o simples que seja, né, que é uma coisa que a gente tem buscado há tanto tempo, que é a questão do veterinário. Né, você ter um veterinário para atendimento de animais, de pessoas carentes e animais de rua. Né, são os 4 pontos básicos aí, né, e que tem sido discutido e apontado aqui por todo mundo que está nessa roda aí, que tem vindo nas reuniões e tem falado de causa animal. Né. Essa aí eu cumprimento depois. Aí. A gente fez um desenho que não está aqui, por isso que faltou e tal, que é a pirâmide, né, que a gente chama de pirâmide, que tem gente faltando aqui que ajudou a gente a discutir esse tema. Estou sentindo falta, tem gente que está em São Paulo e não chegou. Mas é assim, quer dizer, o que é essa pirâmide? A base é a política de castração, de conscientização e vacinação. Isso é um trabalho que tem que ser disseminado em todos os bairros de uma maneira focada. Todo mundo sabe que isso tem que ser feito. Já fizemos muitos no passado, de várias formas. A chipagem também é muito interessante, porque evita até o abandono. A pessoa não vai soltar essa chipagem para poder identificar o animal que foi abandonado, ou até quando ele se perde, poder voltar para casa. E é uma coisa que é barata. Na base é a questão... chipa. A gente estava discutindo no nosso grupo mais, assim, no grupo nosso, assim, para se preparar para o debate. Até assim, na base é a questão de, um censo indiscriminado, começar a programar e tal, junto e ao mesmo tempo, concomitantemente isso, a castração, vacinação, e tentando a partir do censo, discutir qual é a política de cadastramento ou de prontuário, para que a gente possa fazer a política de atendimento coerente. Aí no ápice está essa questão do atendimento de urgência e emergência, e no meio disso é a política que a gente tem que construir. Eu nunca, por perfil e do que fizemos, da legislação que construímos no passado e o que a gente tem debatido agora, a gente não abre mão de ter as entidades comprometidas, sempre. Esse termo, por exemplo, vamos terceirizar, nós temos debatido muito essa questão de terceirização, porque o conceito, o que é primeirizar? Primeirizar é o trabalho direto da estrutura da prefeitura. Terceirizar é o trabalho transferido para o setor da iniciativa privada, que visa lucro. E o que é o setor secundário? É a sociedade organizada, são as ONGs, são as entidades, as fundações, o meio acadêmico e tal. Então a gente acredita na parceria,
não terceirizada. A gente acredita na parceria, onde a gente compartilha o projeto, desenvolve política pública, construímos, ainda foi no meu governo, mas liderado pelo Paulo, que se constituiu o CONBEA, né, que era o Conselho do Bem-Estar, né, Conselho Municipal do Bem-Estar. Então, a partir do Conselho Municipal, a gente discute política pública, desenha começo, meio e fim, curtíssimo, curto, médio, longo prazo, né, os compartilhamentos de responsabilidades e onde vamos buscar fonte para fazer isso. Então, no meio dessa pirâmide, evidentemente, estão exatamente o compartilhamento dentro dos conselhos e arranjos comunitários e das entidades para se buscar as soluções. Tem muita verba federal, tem muita verba estadual, tem muita emenda de deputado assim, assado, A, B, C, D, que pode vir, mas eu não acredito que isso deva vir de uma forma carimbada pelo desejo da cabeça do deputado. Tem que ter política pública, manda a verba, que vocês, conosco, podem decidir a melhor maneira de fazer. Certo? Eu já tive muito problema com isso, quando eu era prefeito, certo? Vinha deputado e falava, tem que ser assim com a entidade que eu, não sei o quê, não vou falar nome de ninguém, sabe? E fui deputado, também não vou falar nome de ninguém, mas não tem muito o que não deduzir. Eu mandei verba de castração que deveria vir e a prefeitura não fez. Ou queria fazer de um jeito, diria eu, não muito transparente. Então, para combater isso, e que tem a ver com o CERN, aí que você falou de corrupção, de desmando, desvio e tal, quer dizer, é política transparente. É planejar antes, planejar quanto, como, da onde pode vir o dinheiro, e a hora que vier o dinheiro tem que ter controle. Controle, basicamente isso. Então, eu acho que assim, esse é um sistema que a gente idealiza, não é, Rodrigo? Que a gente tem discutido que é bom fazer, mas só vale a pena fazer se tiver a sociedade organizada e as entidades. Vai, parceiro. Vamos lá. Boa noite, gente. De novo, né? Bom, essa tem sido uma luta, né, nos últimos 4 anos, e eu quero aqui agradecer minha amiga, né, porque aprendi muito nesses últimos 4 anos, por conta de entender um pouco mais sobre o assunto, né. Eu sempre gostei de bicho, mas quando fui eleito vereador, era um assunto que, sinceramente, eu não tinha aderência nenhuma, né. Sabia que o Paulo Patrara tinha sido vereador defendendo a causa, e não tinha nenhum vereador que tinha essa atuação. Chegou uma demanda, uma reclamação do Centro de Zoonoses, e aí comecei a descobrir, entender e aprender com o pessoal da causa, né? Então, na realidade, boa noite, doutor Renato. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Então, na realidade, fui aprendendo o que... Pode atravessar o meio do palco aí. Desculpa a interrupção. Fui aprendendo o que é realmente a causa, como funciona e tal. E assim, sinceramente, eu tenho observado, e aí eu tenho que, acho que, colocar um tom crítico aqui, porque realmente vimos o que não foi feito, né? Nesses últimos 3 anos e meio, a política de bem-estar animal realmente aconteceu graças ao movimento das entidades, né? O Conselho Municipal de Bem-Estar Animal não existe, depois de você ter se empenhado para criar, Paulo, hoje ele não existe, o Conselho Municipal, que é o que resguardaria a sociedade civil. Nós criamos na Câmara a comissão no início temporária, depois se tornou permanente, que acabou fazendo o papel do Conselho Municipal, só que a Prefeitura também não ouvia a Comissão de Bem-Estar Animal. A comissão, ela teria, num primeiro momento, a função dela seria o quê? Legislação, que é o que a Câmara pode fazer, Patrícia, né? Que é a questão da legislação municipal em relação ao assunto, né? E fizemos, né, algumas leis, inclusive cito aqui a doutora Carol, da Ajuda a Ajudar, que nos ajudou muito, Rodolfo nos ajudou muito também, né, em orientações em relação às propostas de bem-estar animal da cidade. Aconteceram algumas, fizemos debates, quase fui linchado, né, na questão da cavalhada, acho que quem acompanhou sabe disso, fomos para o enfrentamento,
né? E até hoje muita gente aponta, né, para nós, né, coloca o dedo no olho, critica a nossa dobrada aqui, porque o Rodrigo quer acabar com a cavalhada e tudo mais, né? Mesmo a lei do rodeio que está em trâmite na Câmara, vai ser votada nos próximos meses, é uma lei de nossa autoria proibindo o rodeio em Atibaia, né? Tivemos audiência pública também. E as mais diversas leis em relação a... Aquela Castilho era da Comissão Animal. Votou contra a castração e partiu baixinho. Conseguimos, apresentei emenda, buscamos emenda junto ao deputado Cauê Macris, apresentei emenda no orçamento para a castração e na realidade o que nós vimos é que não houve realmente uma aderência, né? Basicamente o que houve foi uma terceirização da questão para a Amapatas, que é uma entidade que faz um trabalho sério, mas que não é, a gente sabe que não é a verba suficiente pela quantidade de animais. Entendeu? Tanto que, desculpa, tem que fazer campanha para arrecadar fundos, para arrecadar ração. Então, e a gente sabe o preço que vocês pagam, que é o valor mínimo, porque eu já cotei, já vi, né? Não é o suficiente para manter, mas na verdade foi no meu entendimento, foi uma maneira de terceirizar o problema em vez de assumir a responsabilidade. Por intermédio da comissão que nós criamos, houve um empenho grande para se criar a coordenadoria. Hoje a coordenadoria é uma pessoa bacana, né? Eu não tenho nada contra o seu caso. Nunca funcionou. Nasceu morta. Mas a ideia da coordenadoria é boa, Paty. Sim, mas uma pessoa que entendesse o mínimo de leis protetivas, uma pessoa técnica, não um comerciante que caiu de paraquedas para fazer nada, só ganhar salário. Mas mais do que ter pessoas técnicas preparadas, ela tem que ter um orçamento que realmente atenda. Tá, hoje o que acontece? Tem um orçamento de 1.150.000, sendo que quase R$900 mil é para pagar gente, para pagar pessoas que vão na reunião, doutor Renato, né? Na nossa reunião da comissão, e nós perguntamos, isso consta em ata, o que você faz lá, qual é a sua função dentro da coordenadoria? E nós ouvimos um quê? Ligar para uma pata. Não. Quem estava na reunião aqui? O que aquele menino falou? Eu não sei o nome do menino. Michael, né? Todo mundo que liga na coordenadoria já tem uma frase pronta. Nós não temos estrutura para atender. Então, por que existe, meu Deus? Fecha. Então, na verdade... Ligam pra gente. Então, assim, por conta disso, né, até o último ano do Dr. Denig, no caso, havia castração via orçamento participativo. Não, até, realmente, eu acho que temos que ser críticos. Na minha opinião, tinha que ter uma previsão no orçamento já vindo da prefeitura. Não deveria... Eu acho que a questão do orçamento ele pode aumentar, né, Beto? E eu acho que um compromisso que nós estamos assumindo aqui, gente, é realmente constar no orçamento. É verba no orçamento, né? É diferente do que tem aí hoje. As verbas que tem hoje no orçamento é porque foi emenda minha na condição de vereador e foi briga das entidades que participou na audiência pública e que questionou, que brigou. Me lembro até hoje, as meninas batendo o pé no orçamento para potencializar a ampliação do orçamento em relação à castração. Então, o que nós estamos assumindo de compromisso aqui hoje é o quê? A castração é básica e vai constar no orçamento. Nós vamos mandar para a Câmara já constando no orçamento. É lógico, uma das ideias é retomar o orçamento participativo. Nós sabemos muito bem que na época do orçamento participativo as entidades se movimentavam e vocês chegavam a ganhar em 9 das 10 regiões. Então, mas você já tendo lá uma base, pelo menos você já tem uma base mínima de castração. E a ideia é, lógico, se puder aumentar no orçamento participativo, legal, muito bem, e aí as entidades vão se movimentar, a sociedade civil vai se movimentar para que aumente, tá? O que não dá é o quê? Ficar 3 anos e meio sem fazer castração, chegar agora na boca do gol, fazer castração em período eleitoral. Tá errado. Tá errado, sabe por quê? Tá errado, sabe por quê? Porque se não foi feito há 3 anos e meio atrás, quantos animais se multiplicaram nesses 3 anos e meio? Vocês são da causa, tem veterinário aqui, vocês sabem muito mais. Todos os dias ligação de ninhadas e ninhadas abandonadas que não tem mais nem onde colocar. Não dá para voltar atrás. Estava controlado, não é porque o Beto está aqui, mas em 12 anos de PV a coisa fluiu sim.
melhorou e muito. Eu não achava mais ninhadas abandonadas, eu cheguei a ter um número tranquilo de animais na minha casa, eu não tinha nem 20 bichos, hoje eu estou com 40, porque o Saulo me impôs ter 40, entendeu? E eu não quero ficar com 100 bichos na minha casa, porque eu não tenho condições de ter 100 bichos. Tinha diminuído muito, sim, tinha melhorado muito, sim. Mas a ideia é manter, então, a questão da castração no orçamento participativo, mas nós temos verba permanente nos 4 anos, né, encaminhados já desde o primeiro planejamento de orçamento. Doutor Renato? Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, agradecer o trabalho que foi feito pela Amapata e pelas entidades que fizeram, às vezes, durante esses 3 anos e meio do poder público. Tá? O que ficou claro nesses 3 anos e meio, eu estou falando na qualidade de cidadão, porque eu não sou protetor animal, mas sou sensível à causa. Tá? Então as homenagens devem ser para essas entidades, para essas pessoas, não, nós somos admiradores dessas pessoas como a Patrícia, como a Amapatas, como as demais entidades que fazem às vezes do poder público. A Atibaia ficou famosa recentemente aí, tanto no cenário municipal, por suspeita de corrupção, afastamento de prefeito, desvio de verba, enfim, um conjunto de coisas, e no cenário nacional também por corrupção, afastamento de, enfim, um conjunto de coisas que deixou a nossa cidade, que era antes considerada espetacular, um lixo. Enfim, estou sendo muito direto, senhores, sem papas na língua, tá? A questão é a seguinte, nós tivemos também um fator econômico que foi muito importante, que foi uma queda na arrecadação, certo? Então, a minha pergunta é muito simples, tá? Eu vou fazer mais 2 assertivas e vou fazer a pergunta para ambos. A seguinte, se na própria questão da saúde humana nós enfrentamos um grande problema, que é a falta de verba, seja por desvio, seja por o que quer que seja, né? Não temos no orçamento um valor efetivo para essa coordenação que se distribua de forma correta, de forma isonômica às entidades, ok? O que acontece? As entidades, com todo respeito, têm que ir lá, têm que implorar, têm que pedir, têm que se ajoelhar para que se venha, num final de 3 anos e meio, para fazer isso uma campanha absolutamente ridícula de castração, politiqueira e eleitoreira. A minha pergunta é a seguinte, para ambos os candidatos, inclusive, ok? Esse orçamento previsto é para se fornecer mais verbas para uma coordenadoria que efetivamente não funciona, que é um cabideiro político, ou esse orçamento será feito, será debatido e será distribuído entre essas entidades que já aprovaram, que fazem muito bem o seu trabalho, além do trabalho do poder público. Essa é a pergunta. A gente tem um compromisso em linhas gerais de fazer um enxugamento de todos os cargos políticos na transversal em 1/3. São 21, tem gente que está falando que são 23, mas eu acho que são 21 secretarias, então a gente quer reduzir para 14, esse é um número. A gente tem 9 coordenadorias, no mínimo reduzir para 6. A gente tem hoje ocupados quase 400 cargos em confiança, certo? A gente quer reduzir para em torno de 240, 250. Agora, por quê? Porque a gente acredita que as políticas elas têm que ser desenvolvidas em parceria. Eu acho que você matou a charada. A gente já demonstrou no passado que a gente foi capaz de fazer isso. Que quando eu entrei na prefeitura, eu fechei o fundo de solidariedade, peguei toda a verba que existia no fundo de solidariedade e levei para o Conselho de Assistência Social e falei, vocês vão decidir para que entidade vai, porque o fundo de solidariedade estava uma vergonha. Era uma maneira da gente dar um protesto. A Fernanda, minha esposa, era e é dentista, sempre teve profissão, nunca teve vocação para fazer sombra, ficar, né, na coisa. Respeito, né, as condições de cada casal, mas a gente tem um formato meio moderno. Ela não queria assumir o Fundo de Solidariedade, mas ali a gente começou um formato que a gente foi usando em outras áreas. Tipo, não precisa ter gente nomeada em determinada área, repassa para a entidade. Então, eu acho que assim, no governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente é por onde deve passar essas verbas. E a maior dificuldade que eu vi quando fui deputado, depois vou até deixar um material da minha militância como deputado para vocês poderem conferir, mas assim, eu destinei muita verba
Assim, todo ano eu ponho um pouquinho. O compromisso que eu tinha com o secretário de Meio Ambiente, que era o Bruno Covas, era fazer o seguinte, eu mando 30 e à medida que a cidade realize, mais 30. 30 mais 30. 30 mais 30. Era a proposta razoável, porque tinha um desvio muito grande. Tinha uma única cidade que tinha recebido 2 milhões de reais. E o governador Alckmin falou o seguinte, não é possível, uma cidade, 2 milhões para um negócio desse. E aí comprometeu o programa todo de repasse do meio ambiente e a gente negociou assim. Várias cidades fizeram castração nos repasses de 30, 30 ou 50, 50, depende do tamanho da cidade. Mas o fato é que eu quero até dizer que uma responsabilidade que a gente tem na prefeitura, como prefeitura, é demonstrar capacidade de realizar, Renato. Não é a gente, nós temos um departamento. E aí? Faz alguma coisa concreta? Quando a gente pede uma verba do governo do estado, a gente fala, olha, a prefeitura realiza castração periódica, realiza vacinação periódica. Nós temos um censo. Esse censo, por toda a nova legislação, município que tem um censo, não é por acaso que a gente pôs, não é para enrolar, é porque se a gente tiver demonstrar capacidade de planejamento para enfrentar o problema de uma forma permanente, vem verba. Então é mais importante do que ter gente recebendo salário dentro da prefeitura para fazer, pode até ter, não estou dizendo que não tem que ter, mas inicialmente a gente tem que retomar a capacidade de realizar. Então acho que a sua pergunta tem tudo a ver com aquilo que a gente quer fazer, né? E eu tenho certeza, o assunto aqui hoje é bem-estar animal, evidente, não pode desviar para outras coisas, eu fico aqui me coçando, mas é assim, o dinheiro repassado por uma entidade, ele produz, ele frutifica, ele multiplica, ele fermenta de tal maneira que é no mínimo 3 vezes, no mínimo 3 vezes. Se deixar para a prefeitura fazer uma ação diretamente, vai custar, vou reduzir 100. Com aquele mesmo 100 mil, a entidade faz, e 100 mil faz, sei lá, X animais, atende 3 vezes mais animais, porque envolve dedicação, mais do que um relógio ponto pode permitir, horário e tal. Só termina a hora que terminar a tarefa. A entidade faz isso, né? Na prefeitura, às vezes, todo o respeito a quem é funcionário público e tal, às vezes você fala assim, bate cartão, parou, volta só amanhã. Gente, eu vi procedimento na área de saúde ou na área de vigilância sanitária ou ambiental, ou mesmo no episódio que a gente tentou fazer na questão lá do zonório, não, parou, deu 5 horas, parou. Mas, gente, Paulo, lembra? Jesus, não é por aí. Então, eu acho assim, o dinheiro que vai para a entidade, em parceria, mas tem que ser claro, convênio, tem que ter fiscalização, Tribunal de Contas pega no pé mesmo, tem que ter um formato. Agora, ao invés da gente tirar o sofá da sala, porque pegou fazendo coisa errada, vamos ensinar a não fazer coisa errada, não vamos perder o sofá, né? É assim, eu vi nesses últimos anos eliminar um monte de convênio, contrato, repasse, porque o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas... Gente, o Tribunal de Contas diz como tem que ser feito. O que falta então? A entidade precisa de um contador? A entidade precisa de um treinamento? A prefeitura precisa destacar uma pessoa da área tributária, contábil, jurídica, para acompanhar a execução daquele convênio? É isso que nós temos que fazer. A prefeitura tem que saber ensinar a entidade, a comunidade, a gastar o dinheiro corretamente. E ninguém está dizendo que tem desvio, mas pode ter uma irregularidade na prestação de conta, uma desconformidade. E eu digo o seguinte, os números provam isso lá e à medida que a gente tem a oportunidade de assumir novamente a prefeitura, eu vou prestar conta disso, porque a sociedade precisa saber. Tem muita gente se sentindo culpada porque acabou verba disso, porque o Tribunal de Contas... Não, de cada 250 contratos e convênios que foram firmados, 5 ou 7 deram problema. Aí pega aqui e fala, tá vendo aqui esse contrato? Deu problema. Certo. Tribunal de Contas. Tá vendo? Não dá para fazer o convênio com vocês por causa do Tribunal de Contas. Certo? Foi assim com muita coisa, sem entrar no detalhe. Então eu acho assim, precisamos instrumentalizar. Se a gente quer fazer a sociedade se empoderar, se a gente quer que as entidades sensíveis
certo? Que tem afinidade, que tem dedicação para além de uma questão só bater cartão, ou só profissional, remuneração. Se a gente quer que essas entidades se empoderem, a prefeitura tem que realmente trabalhar para dar essa autonomia. Como que você vai dar autonomia para a sociedade? Se você realmente usar a estrutura da prefeitura, advogados, contadores, economistas, até engenheiros ou arquitetos ou especialistas em sanitarismo e tal, para ajudar. Tem uma cuidadora lá, certo? Que tem lá uma quantidade de animais, e a gente lembra de tanta situação extremamente aflitiva, porque a pessoa está lá brigando e recolhendo animal, daí vem a vigilância sanitária e toma uma atitude extremamente feroz, cruel, e tá tudo inadequado e tal. A prefeitura devia ajudar. Pega o técnico precisa adequar isso, adequar aquilo, vamos fazer, ajuda a adequar o ambiente, o espaço, né, as proporções. Ajuda a tratar dos animais. Ajuda, então, cria a condição e faz a parceria. Então, eu não quero me estender, acho que eu já falei muito, mas eu acredito piamente que o dinheiro que vai para quem é dedicado a uma causa, e nesse caso o bem-estar animal, ele multiplica. Ele vai ser mais bem resolvido do que se ficar na prefeitura. Agora, um ponto que tem que levar, acho que tem que ficar claro, do 1.150.000 do orçamento do ano que vem, somente 200 mil é para a entidade, que é a previsão, para Amapatas. Quer dizer, a ação pode subir. Não pode ir nenhum. Né? 60 mil para 60 mil para castração e o restante, pasmem, é para recursos humanos. Então, 60 mil para castração. Então, esse é o absurdo, gente. Esse o absurdo. Né? É um valor baixo para a entidade. Existem entidades, no caso da Ajuda a Ajudar, que ela faz trabalho sem o convênio com a entidade e a gente respeita todas as maneiras e as metodologias, porque cada entidade trabalha de uma maneira. Mas o que é problema é você ter uma coordenadoria com quase 900 mil reais para folha de pagamento e você não ter pessoas capacitadas, você não tem um veterinário. Porque eu bati tanto contra a coordenadoria, usasse esses 900 mil para castrar, resolvi o problema. Não tem um veterinário. Houve o concurso há 2 anos atrás e não teve uma vaga de veterinário para esse atendimento. Então, assim, o que tem que ficar muito claro, gente, é lógico, vai ter cargos comissionados? Vai, mas nós vamos reduzir e vamos colocar pessoas preparadas, pessoas do segmento, pessoas que entendam do assunto e que principalmente façam essa condução que a gente percebe que é básico. A base, castração de maneira permanente, o atendimento veterinário para animais de rua e para animais e pessoas carentes, tá? A questão dos centros zoonoses, a gente sabe muito bem que não precisa ser aquilo tudo, pode ser um postinho, mas que faça o atendimento, até porque a demanda de zoonoses, né, Paulo, é relativamente pequena. Né? Lá é uma mistura de abrigo com zoonoses, daí... É um galinheiro reformado que foi até colocado pelo CRMV, não funciona aquilo lá. Na verdade, não é um centro de controle zoonose. Não é. E a gente centro de controle de zoonose é um conceito completamente diferente. Mas a gente não pode ir lá também. E aí, gente? Todo animal que é recolhido no centro de controle de zoonose, porque foi atropelado, é levado a óbito, porque eles não servem nem para colocar um gesso no animal. Eles matam e pronto, acabou. Não tem porque existe extinto aqui também. Zoonose não existe há muito tempo. Raiva, quanto tempo não soube falar em raiva? Sim. Hoje a gente poderia, na verdade, não sei se estou cortando, mas poderia sugerir uma coisa. A gente poderia fazer agora uma sessão de perguntas mesmo, né? Aí a gente começa a focar um pouco mais. De coisas para frente, né? Nossos candidatos estão à disposição. Perguntas de coisas que vão acontecer, não o que está acontecendo. Eu vou anotar as pessoas, levante a mão quem quer fazer perguntas. Eu vou anotando para Rodolfo, Rude, quem mais? Quem mais vai perguntar? Seguinte, bem claro e sucinto. Qual é a visão sobre a coordenadoria que foi realmente, podemos dizer, um sucesso da luta de gente que inclusive não está aqui hoje, sendo que a Comissão de Bem-Estar Animal e
Proteção Animal da Câmara de Vereadores foi o melhor fórum que talvez se fez, me desculpem os anteriores, talvez desconheço. Eu esteve no Conveia na época do DENIG, foi o maior fracasso que eu participei. Foi, sem dúvida, o melhor fórum de discussão de proteção animal, pelo menos na história que eu estou aqui em Atibaia. Qual é, sucintamente, a visão que o arquiteto Trículo e o professor Praz têm sobre a coordenadoria, no caso que seja a fórmula ganhadora dessa candidatura? Mas fala do seu preferido. Bom, eu acho que a gente já disse. Certo? Entre gastar. Quanto você falou que gasta? 1.150.000 é o que está previsto no orçamento. Mas de uma maneira mágica aconteceu isso, porque nos últimos anos nós temos colocado propostas de ampliação, propostas de recurso para a coordenadoria, e de repente esse ano foi apresentada essa previsão orçamentária. Né? Então, manter a coordenadoria? Sim, é um compromisso. Que é o franco, sem dúvida. Manter a coordenadoria. Mas de outra, com outro orçamento? Sim. Tá, perfeito. Isso é o que eu queria saber, porque nós sabíamos na coordenadoria que corremos um risco. Todos sabíamos, estamos na comissão, de que seria tomado como um aspecto eleitoreiro. Sabíamos, vai ser tomado, vamos jogar na casa. Tá? Mas sabíamos que podia, e que houve toda uma manipulação política por trás disso, quando políticos de outros lados caíram de paraquedas, dizendo vai ser assim, assim. E você sabe, Rodrigo, que ficamos todos boca aberta. Sim. Tá. Não vou falar por uma questão de chorar. Essa é uma pergunta e fico contente que a Rolinha se mantenha. Já há esse custo. Só que é isso que vamos entender. Vai diminuir muito esse custo. E estruturar. Porque hoje você não tem. Gente, hoje. 1.200, 1.200.000. Uma barbaridade, quanto está gastando na política de castração? Não, nada. Não. Tem uma política de castração em andamento aí. Agora ele fez agora. Vai gastar 80 mil reais? Sim. Não, a disponibilização do Eu preferia pactuar com você. Não, manter a coordenadoria como estrutura é um compromisso, desde que ela tenha efetividade e resultado. Eu gosto de medir resultado, produto. Qual é o produto que nos interessa? O que nós queremos? Quantas castrações por ano? Quantas vacinações por ano? Eu prefiro pactuar isso, porque senão a gente está sendo perdulário. Claro. Garantir coordenadoria me parece uma coisa só emblemática. Embora eu respeite a luta. Mas eu prefiro pactuar com quem, conosco, sem criar outras relações de adjetivo, conosco, pactuar. Quantas castrações por ano nós temos que fazer no primeiro ano? Minimamente. Quantas vacinações? E em quanto tempo a gente consegue fazer o censo? Porque eu sou planejador, eu gosto de começo, meio e fim das coisas, e fiz assim, por exemplo, na política de inclusão. Nós fizemos, todo mundo falava, não dá para saber. A PAI tinha 130, 140 crianças, 150 crianças, mas só 105 ou 110 eram de Atibaia. Descobrimos que o resto não era de Atibaia, a prefeitura que pagava. Daí falava, tem que fazer um censo. Fizemos um censo. Passamos de 750. E foi aí que a gente começou a romper um conceito de que só a PAI resolveria. Na verdade, só Down não era a nossa responsabilidade, todas as outras síndromes, ocorrências e tal. Então, esse censo, para mim, eu acho tão importante. Mas quanto tempo? Não vamos ficar enrolando o ano inteiro para fazer um censo, mas é responsabilidade da coordenadoria? Claro. Vamos atribuir corretamente, acho que o Rodrigo falou corretamente. Vamos manter como estrutura, mas dar atribuição e tal, e só por gente, para gastar dinheiro, se ela tiver produtividade para nos dar satisfação, porque daí vale a pena. Arquiteto, me permita comentar uma coisa que talvez expresse melhor minha pergunta. Já manifestei várias vezes, meses atrás, o pessoal da comissão sabe que não era necessário fazer uma coordenadoria para fazer projetos de castração. Blumenau fez isso. Tem coordenadoria, fantástico projeto de castração. Uma das ideias que se lutou durante 3 anos, que é uma das reivindicações maiores dos protetores dos animais, proteção animal e não controle populacional, que também está, obviamente, a Lu sabe muito bem disso, está ligado. Mas a proteção animal é a impunidade
geral que acontece no Brasil com crueldade contra os animais. Então, a grande pergunta que durante décadas todos os produtores do Brasil fazem é: o que fazemos? O cara mata um bicho, aonde vamos? E aí pensava, empurra. Polícia não dá bola, polícia militar não dá bola, ninguém dá bola. Então, quando começam a aparecer historicamente no Brasil as delegacias de proteção animal, e nós começamos a trabalhar, vamos fazer, e se lembra, Rodrigo, todos os objetivos que nós colocamos. Eu fiquei surpreso, porque a coordenadoria, talvez estou errado, se chama Coordenadoria de Direito Animal. Mudaram até o nome, quer dizer, o que é uma Coordenadoria de Direito Animal? Então, na minha opinião, não é necessário ter uma coordenadoria para fazer os melhores projetos de castração. Se é necessário ter uma coordenadoria, se vocês me permitem, para punir. Porque, senão, e aí vem aquela coisa que eu falei na audiência do rodeio. Proteção animal tem um grande objetivo, que é demonstrar num país que estamos absolutamente cansados de violência em todas as ordens, em toda a violência, de que o maltrato animal gera mais violência na comunidade. Isso está estudado, já está FBI, já sabemos, psicólogo já está super estudado. Portanto, as delegacias, essa minha breve experiência em 3 países com isso, é que quando você tem uma delegacia que realmente vai atrás do problema, me lembro que no Conversa tivemos uma semana discutindo Ohira, Maruta e Lousada, que um cara tinha estuprado uma cachorra. O que fazíamos? Ninguém queria pegar isso, nem o delegado, ninguém queria pegar. E Lousada falou, eu tinha um delegado amigo que de repente toma o tema. Eu senti uma decepção que parece que estava morando numa vila. Então, a coordenadoria, se vocês me permitem, na minha opinião, uma das mais importantes objetivos que tem que ter é justamente ter, é como se fosse a delegacia da mulher. Mas, Rodolfo, aí eu volto no tema castração de novo. Não, para. Se não nascer, não vai ter como maltratar. Não, castrando. Não. Só se maltrata porque está sobrando. Patrícia, o maltrato animal é uma coisa... Patrícia, me permita. O maltrato animal é uma coisa crescente no país, não só aqui. No Uruguai, na Argentina, no mundo. Então, é uma forma, na minha opinião, de parar com isso e demonstrar este município consegue gerar não violência. Esse é o ponto de um delegado. Quero tocar isso, desculpem se vocês não tinham comentado isso, mas faço questão de colocar isso assim. Já, Rodolfo, é meio tópico, não vai ter uma delegacia, é muito dinheiro para isso. Rodolfo. É a população que vai ter que fiscalizar mesmo. Só digo porque a coordenadoria, justamente eu conhecido que Patrícia, se permite, esbanjo de dinheiro. Eu até acho que a dinâmica... Você lembra que você conseguiu fazer com que a gente conversasse com o Fernão Dias? Mas assim, eu acho que a dinâmica até é boa de rodar as perguntas e tal, mas há a possibilidade de ter uma delegacia do bem-estar animal, de defesa animal, dos direitos do animal, aí o nome pode ser exatamente, e há uma concordância onde existe a delegacia animal. Tem uma cidade que existe, que tem brinquedoteca, que é a defesa da criança, e tem também animal, que não sei se permanece, que é Mogi Mirim ou Mogi do Açu. Mas, de fato, ela existe porque a delegada é a pessoa sensível que decidiu, inclusive, de forma não passional, mas apaixonada, e que é uma defensora da causa, se desdobrar um pouco mais de tempo para poder criar esses departamentos. E criou inclusive uma área específica para recolher o animal até que se apurasse e tal, fizesse os inquéritos e tal. Né? Então, tem um compromisso da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança do Estado de que se a gente encontrasse um delegado sensível, um delegado, uma delegada, a gente poderia trabalhar essa parceria. Então, mas é essa agulha no palheiro, essa pérola que a gente tem que encontrar. Né? Então, mas agora vamos passar a palavra a Solange Souza. Agora não, um momentinho só. Pode passar. Pode, Malu, passa. Eu não entendi. Roberto respondi, não respondi ainda. O Rodrigo ainda vai responder ao Rodolfo. Só uma questão importante da coordenadoria. Para quem não acompanhou a luta aí desses 3 anos e meio para a criação da coordenadoria,
qual é a principal função da coordenadoria? É ela estreitar relacionamento com todas as secretarias e todos os departamentos da prefeitura e também com os outros poderes, né? Com o poder legislativo, com as polícias. Então a coordenadoria ela tem que ter essa sensibilidade, né, de continuar se relacionando, porque tem tema, um exemplo, a questão do trânsito. É um problema que a coordenadoria tem que se relacionar com a Secretaria de Trânsito, né? A questão da Secretaria de Saúde, a questão da Secretaria de Educação. Nós temos o trabalho de educação que foi iniciado esse ano pela comissão e com a ajuda de todas as entidades, boa parte das pessoas que estão aqui presentes, que é o trabalho de educação dentro das escolas municipais de bem-estar animal que nós queremos levar para a rede estadual. Então, na realidade, a coordenadoria ela é extremamente importante na manutenção da estrutura, dentro da estrutura da prefeitura, porque é um dos poucos assuntos que não tem uma relação direta com uma secretaria específica. Ela é multissetorial. Porém, só para finalizar aqui, eu acho que um ponto importante. Existe a necessidade de recursos humanos bem preparados, como, por exemplo, a questão de pelo menos um veterinário, né? Pessoas que dominem o assunto, que sejam da área, mas também a estrutura física, porque, por exemplo, hoje nós não temos quando você vê cavalo e boi no centro de convenções, né, você não tem um caminhão, você não tem um carro, né, adaptado, prefeito, como uma Kombi ou uma caminhonetinha para fazer um resgate básico, que é uma coisa que a gente sabe que vocês têm feito no carro de vocês. Então, na realidade, existe a necessidade de se manter, mas estruturar tecnicamente, fisicamente, né, e com condições reais e eficientes, né? Ponto importante, esse valor de orçamento é uma coisa que eu acho que tem que ser mantido, sim, mas mais bem administrado. Tá? É um valor mínimo, sim, tá? Mas de uma maneira que realmente se operacionalize de uma maneira eficiente. Eu entendo que a questão da castração ela pode estar na coordenadoria, pode estar na coordenadoria, porque é a coordenadoria que domina o assunto, que vai poder realmente falar não só da questão da castração, mas falar sobre a questão da chipagem, por exemplo, né, que são dois assuntos divergentes, diferentes e que podem se complementar, mas dentro de uma proposta, né, de médio e longo prazo, né? Volto a colocar aqui, né, a coordenadoria tem que ter essa previsão mínima do que foi falado aqui, que são os 4 tópicos básicos aí: castração, veterinário, serviço de veterinário, né? A questão do abrigo, que pode ser feito, ampliado e melhorado, a questão de convênio, em vez de ser um abrigo municipal, como o Beto colocou, às vezes é melhor uma entidade, mas que realmente tenha um subsídio real e possível, senão não adianta, daqui a pouco, a Amapatas, você pode passar 2 milhões que ela não vai dar conta, se continuar crescendo o número de animais de rua. O último número que foi falado aqui, né, a dona Malu, num bate-papo aqui, se fala em 25, 28 mil animais, é muita coisa, né? Então a coordenadoria tem que ser mantida, mas dentro dessas formatações, Rodolfo. Obrigado. Bom, Solange, aí abre mão da pergunta dela, dando a sua vez. Imagina. Passa. Coisa rápida. Caminhamos um pouquinho mais nessa questão de conscientização por parte do delegado. Antes de chegar até uma delegacia para fazer um BO de resgate, vocês melhor do que eu podem falar, é sofrível. Você fica horas. Eu cheguei a ficar 4 horas, não aguentava mais. Parecia punição aquilo lá. E até que a gente, por um problema que houve, acabamos conhecendo um delegado novo aí. Tem a doutora Aline, que é bem consciente também, que é do período da noite. E esse doutor Sandro me atendeu, ele achou que eu ia trazer mais um problema. Eu falei, não, eu quero falar com o senhor, só isso, mais nada. Né? Ele falou, qual o problema? Eu falei, nenhum. Eu quero que o senhor venha comigo, eu quero que o senhor na causa. Aí fui colocando as coisas, eu e mais um advogado que estava comigo, fomos abrindo. Ele falou, puxa, a gente podia fazer uma forma de formatar um resgate, cadastrar aquelas pessoas, para não ficar 3, 4 horas dentro de uma delegacia. Então, assim, caminhou, ele estava com curso até agora, mas ele se dispõe a, inclusive, formatar uma palestra, alguma coisa, abrir um pouco mais esse espaço para os protetores dentro da delegacia. A Aline, a doutora Aline, com certeza também vai fazer o mesmo. Uma pessoa abençoada. Então, assim, a gente caminhou um pouquinho, abrindo, conscientizando que
a gente precisa fazer o boletim de ocorrência, senão somos nós os bandidos. Eu necessito desse BO, não é que eu quero fazer o BO, detesto. Né? Como advogada que sou, falar a verdade, eu entrei muito poucas vezes numa delegacia, mas como da causa, eu entrei muitas. É impressionante. Tá? Então foi feito isso e foi criada também, há 15 dias atrás, uma comissão de bem-estar animal junto à OAB. Isso foi um passo tremendo. Abriu-se um espaço tremendo. Agora vamos até Ministério Público. Nós estamos ampliando. Tá? E da forma que a gente sabe fazer, na conversa, no bom senso. Né? Então é isso que a gente quer continuar fazendo. Então eu acho que nessa questão a gente avançou um pouquinho. E com essa comissão eu acho que vai dar uma outra roupagem, vai dar um pouco mais de dignidade para quem resgata, tá? Para quem vai lá, põe a cara para bater, apanha, né? Porque você já vem com o resgate, você já chega estressada, né? Quer dizer, ainda se enfrentar 3 a 4 horas dentro de uma delegacia é difícil, até para quem é da área. Até para quem é da área. Nunca entrei tanto numa delegacia, sinceramente. E eu aposentei no ano de 2000. Eu já era minha especialidade, pouco mais ainda. Nossa, estou assustada até com isso. Então essa era a boa notícia, assim, que eu vejo com um olhar diferenciado de lá para cá. E era isso que eu gostaria muito que acontecesse. Eu lutei para ele dar 1 minuto de atenção para mim. A hora que eu senti, ele falou, o que foi? Eu falei, não foi. Vai ser, não é? E com bom humor, tudo, ele entrou um pouco, ficou mais calmo, né? Relaxou um pouco, né? E foi uma conversa muito bacana. E eu espero contar com ele todas as vezes que eu precisar e que vocês precisarem. Porque ele está disposto. Então a gente pode, agora que eu falei, agora nós precisamos caminhar em relação a ele para ele também não desanimar, né? Vamos formatar isso aí, então, tá, gente? É isso. Então já tem o caminho andado, Rodolfo, para a delegacia. É isso que eu ia falar. O Solange já caminhou isso para a gente, já está encaminhado. Muito bom, porque a própria promotora do GCAP nos falava isso. Que até ela era não tida em conta, uma promotora especializada em crimes ambientais. Não era tida em conta e fez a cartilha que todos temos agora, com a qual eu irei na delegacia e falei, mas não quero tirar atenção. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta dos candidatos? Eu tenho outra pergunta, mas por favor, os outros antes. Não. Alguém mais? Já respondeu. Já respondeu. Rodolfo. Já respondeu. A pergunta é uma pergunta para o arquiteto Tricoli e para Rodrigo, que nesses anos teve que entrar um pouco no conhecimento de todas essas neuroses que a gente vive, porque na verdade a gente vive numa neurose completa, não? Tanto como ambientalista como produtor animal. Existe no Brasil qual seria a palavra contrária ao consenso? Dissenso. Dissenso, né? A gente entende. Dissenso. Discordância. Complicar o espanhol. Um dissenso sobre qual é a função do centro de zoonoses e qual é, em realidade, o que o centro de zoonoses fazem. Então, por exemplo, eu tenho contatos com Brasília, para vocês terem uma ideia, no Distrito Federal, estão praticamente tirando o secretário de Saúde por uma aberração que aconteceu no centro de zoonoses do Distrito Federal. Não estamos falando por aí. Então, a pergunta que eu coloco sobre o tapete, que talvez possa ajudar, ou que talvez possamos discutir o ano próximo, é qual é a função do centro de zoonose e como o centro de zoonose deve funcionar. É prevista numa lei municipal de 2012. Tá, isso é a teoria. Mas a prática, a imagem do centro de controle de zoonose no Brasil é péssima. Praticamente toda a proteção, Patara deve saber, a imagem que toda a proteção animal do Brasil tem no centro de controle de zoonose, desde o Chile até o Iapoque, é péssima. E essa imagem péssima deve ter um argumento. Então, quando falamos, quando vocês apresentam o centro de controle de zoonose, que é necessário, eu fico um pouco tremendo, porque nós, aqui em Atibaia, sabemos os conflitos que temos tido, e os mais antigos sabem,
com os diversos procedimentos que o Centro de Zoonoses tem tido, até um ponto que eu tive que falar para o senhor Pedroso, numa reunião, que não havia, com palavras melhores, que não havia sinergia nenhuma entre o Centro de Zoonoses e os protetores. Então, é um tema que realmente eu não tenho a solução. Não tenho a solução. Só queria deixar claro que é um tema dificilérrimo sobre qual é o real procedimento que tem no Centro de Controle de Zoonoses. Só queria colocar isso, não é uma pergunta, é só para... eu acho que tem legislação que caminha nesse sentido, se não está bem feita, tem que ser revista e tal, mas acho que o grande conflito na origem desses conceitos é que a saúde acaba tendo uma visão sanitarista, de controle sanitário, né? Ao invés de ter uma visão do ponto de vista ambiental, de ter a questão do bem-estar e da harmonização dos seres dentro da estrutura do ambiente, do território. Então, essa questão conceitual acho que gerou as distorções, porque teve gente que tinha uma visão sanitarista a ponto de chegar, tipo, não, tem que cometer, extirpar, matar, tudo isso, aquela questão eu acho que a gente tem que superar, né? Até arrepia todos os episódios que eu vivenciei dentro desses conflitos, e isso não deixa de acontecer, acho que em várias cidades onde tiveram essa experiência de centro de zoonose, ou mesmo de áreas, quando foi para aquela área na Boa Vista, a intenção era fazer uma coisa mais aprazível, uma coisa mais aberta e tal, e quando a gente foi vendo, a coisa foi ficando uma coisa errada, né? Horrível, né? Deprimente e tal, com visões muito... inclusive antagônicas àquela que levaram a gente a ir buscar uma área onde não houvesse um conflito, inclusive do ponto de vista do impacto de vizinhança, né? Beto, eu tenho uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. Sim. Seria intenção do seu governo de devolver ao proprietário aquele terreno onde hoje se encontra o pretenso CCZ e construir no local de mais fácil acesso e tal, um canil municipal? Então, existe essa previsão? Eu acho que deveríamos refletir sobre isso. Eu nem sei quanto está se pagando lá, né, por aquilo. É um arrendamento, é um aluguel. Uns dizem que paga muito, outros dizem que paga pouco. Eu acho que isso tem que ser avaliado. Eu penso assim, né, que a gente tem que rever. Eu acho que está num local que não é um local que as pessoas tenham condição de acompanhar, fiscalizar. Então, se você fica 2, 3 dias fora... não teria uma coisa. Não pode nem entrar. Não, peraí. Existe um terreno grande. Teve um tempo que já não foi assim, embora não tenha dado certo. Mas logo que a gente ocupou, inclusive, tinha compartilhamento com as entidades. Eu posso dizer que eu pretendi, fui eu prefeito na época, quando a gente fez aquele arrendamento. Morava uma cuidadora lá de alta paixão. Visitas dos estudantes das escolas iam lá. A gente existe um terreno na Jerônimo que é da prefeitura. E esse terreno é gigante. Tá. E parece-me que a pretensão é que o canil municipal seja construído lá. Então, eu acho que um canil pode ser legal. Eu realmente acho que a gente tem que redesenhar os processos, né? Perceber o que aconteceu no passado, tentar corrigir essas falhas, né? E, ao mesmo tempo, articular com as políticas estaduais e federais. Eu não gostaria de perder de vista, né, a busca que a gente tem que fazer de sistematizar as políticas de bem-estar, né? Como você tem no SUS, como você tem as suas, né? Eu acho que já existe inteligência, né, cabedal, né, suficiente para a gente construir, talvez até ser pioneiro nas coisas, mas eu acho que tem que ser compartilhado com vocês, né, naquilo que eu falei do início. Tem que se construir uma política municipal para esta área, articulada com as demais, né, para que possa haver essa conversa, né? E essa política municipal tem que ser feita através dos mecanismos que são necessários no planejamento, né? Plano municipal, antes pode ser a conferência, antes o censo, né? Antes a catalogação das iniciativas, né? Resgatar o histórico para a gente não ficar enxugando o gelo ou reinventando a roda, né? São termos populares que acho que dá para entender, né?
Acho que tem experiências que já mostraram que tem que ser diferente. Então, não vamos errar de novo. Vamos tentar. Mas também tem que ser reconhecido historicamente as tentativas, né? As pessoas todas e tal. Né? Então, eu acho que... e o Rodrigo complementa. É R$3.000 que paga de aluguel, né? De arrendamento. E na realidade o problema ali é que existe uma confusão. Foi me perguntado agora há pouco, né? Sobre o senhor. Desculpa, a graça do senhor? A graça do senhor? Flávio. O senhor Flávio falou, mas e o veterinário do CCZ, o que ele faz? Na realidade existe uma confusão de função daquele espaço. Ali é uma mistura de abrigo com uma mistura de CCZ, com uma mistura de um veterinário que está ali, que era para atender as atividades de CCZ e que às vezes acaba atendendo alguns animais que chegam em alguma situação de acidente ou muito adoentados. Né? Então, na realidade, é uma grande confusão. Né? Os acidentados todos vão para lá. Não, eu já vi. Eu nunca vi. Eu já vi. Assim, atropelados, vão tudo para lá. Não, podem ir, mas assim, ele acaba atendendo lá também, mas não que seja uma prioridade, é uma grande confusão. A verdade é essa. Porque se você vai lá, você não vê todos. Existem alguns animais que realmente estão adoentados, tem animais que foram recuperados e que virou abrigo para eles ali. Né? Boa parte, inclusive. Posso dizer que a maioria. Desculpa, Rodrigo, foi uma cachorra que caiu no joelho. 17 aqui. Cachorros lá no CCZ. Aqui. Então, mas são animais... Pessoal, deixa eu só concluir só um minutinho, por favor. Mas são animais que estão doentes? Sim. Todos? A cachorra era cega? Não, todos. Eu estou falando todos. Não vi nenhum doente. Então, é isso que eu estou explicando. Existe uma confusão. O CCZ era para quê? Para permanecer animais doentes. Né? Hoje... são animais que não estão doentes. Então, na verdade, se chega um animal doente lá, pode inclusive comprometer os demais animais. O que precisa é o quê? Esse é um ponto de vista, temos que discutir, como muito bem colocou o Beto, né, com as pessoas que entendem do assunto. Mas assim, pelo consenso, pelo que a gente tem conversado com vocês, inclusive, existe uma orientação do quê? De separar, realmente, o CCZ do abrigo. O melhor formato de abrigo é uma coisa que tem que se discutir, que se é entidade, só entidade, ou manter o convênio com a entidade, mais o abrigo municipal, acho que pela quantidade de animais comporta, e o ambulatório, que aí sim é para atender animais animais que se acidentaram, algum animal de alguma pessoa carente, ou animal de rua, né, que esteja doente. Tá? Porque não é porque o animal está doente que é um caso de CCZ, são coisas distintas. Claro. Né? Entendeu? Então, na realidade, o que existe hoje naquele espaço é uma grande confusão. Né? Para o próprio veterinário, que eu já estava conversando com o Lousada, ele falou, Rodrigo, eu atendo que aparece aqui. Se o animal aparece doente, eu atendo aqui e aproveito e já castro. Tanto que a própria prefeitura fala isso, foram castrados tantos animais. Eu falo, mas como? Não teve campanha? Foram os animais que foram para o CCZ. Teoricamente, não é função do CCZ. Então, o próprio veterinário da prefeitura, ele não sabe o que tem que fazer lá, porque está perdido. Então, não tem planejamento. Então, o certo seria o quê? Ter um veterinário para o CCZ, que de repente ele poderia fazer um período, né? Ou ele atender, ou ele ficar o dia todo, ou ele atender, ou atender, lógico que tem que ficar o dia todo. Então, só que aí que tá. Porque se entra um animal atropelado hoje, por exemplo, 2 horas da tarde ele não está lá, e amanhã ele não vai, esse animal vai ficar sofrendo. Hoje, amanhã, sábado, domingo, ele só vai na segunda. Sim, perfeito. Por isso que eu acho desumano mandar um animal pro CCZ, eu não mando. O que acontece hoje? Aí que é a questão de gestão inteligente, e o Beto ele é muito bom nisso. Né? É o que? Analisar qual é a função do veterinário. Na função dele, quando ele foi contratado, deve estar constando lá, veterinário do centro de zoonoses. O que teria que sentar, fazer um ajuste, fazer uma reforma administrativa, de repente transferir esse veterinário para um ambulatório, e aí em casos de animais com suspeita, né, de zoonoses, aí ele iria, porque a demanda é muito menor, isso já é comprovado. Né? Ou seja, ele não precisaria ficar no CCZ, ele precisaria ficar no ambulatório e em demandas de suspeitas de zoonoses, ele iria para lá. Essa seria uma maneira inteligente de administrar o recurso humano. Mas nós defendemos a necessidade do ambulatório com o profissional permanecendo lá de segunda a segunda. Tem que ter um plantão. Por quê? Eu já falei isso em sessão de Câmara.
né, como presidente da Comissão de Bem-Estar Animal, já aconteceu de sábado, 11 horas da noite, chegar um grupo de pessoas na porta de casa e falar, ó, tem cachorro morrendo ali na esquina de casa. Isso é normal, doutor Renato, né? Então é isso que tem que ficar muito claro. Existe a necessidade de um planejamento. CCZ é uma coisa, ambulatório é outra, né? A questão do abrigo é outra. Qual formato tem que se discutir? Eu entendo hoje que existe a necessidade, sinceramente, de ampliar. A Amapatas não comporta a quantidade de animais de rua, né? Por duas questões. Até o espaço físico, pela quantidade que tem de animal de rua, se for colocar tudo lá, não vai caber. E a questão orçamentária, que já foi comprovado ano passado, eles tiveram que ficar pedindo ração pela internet porque não tinha o orçamento. Por quê, né? Sim, porque o orçamento não chegou. Sai em abril, então janeiro, fevereiro e março, eles põem uma prateleira, vocês durmam, não podem comer. É que nem urso, né? Inverna, né? Então, é isso que tem que ficar claro, tem que ter uma política clara. Então, a castração é um ponto importante, mas essa administração dentro da prefeitura, essa gestão e essa metodologia de funcionamento tem que ser uma prioridade. E é uma coisa que nós estamos colocando como prioridade nossa aqui, como prefeito e como vice, né? E estruturar de uma maneira adequada. O que precisa um CCZ? Precisa daquele sítio todo? Não. Um CCZ, pelo que me orientaram, veterinários. Né? Uns 2, 3 canis num espaço muito menor. Exatamente. Na verdade, o CCZ, aí vocês estão pensando só em pequenos animais, né? Em grandes animais aí precisa mais área. A parceria com a população é muito melhor, porque eu confio muito mais que o dinheiro seja revertido, um exemplo, para Amapatas, e Amapatas de acolher esse animal atropelado, porque eu sei que eles vão no mesmo instante levar para o veterinário, do que eu confiar no CCZ que vai deixar o animal 2, 3 dias agonizando e depois levar ele a óbito. Então eu acho que a parceria com ONGs e com protetores independentes funciona 1000 vezes mais. Agora um ponto importante, ó. O que está acontecendo hoje lá é um misto de abrigo, né, com o CCZ e com atendimento de alguns animais que chegam em... Onde toneladas de ração apodrecem enquanto tem protetores que não tem como alimentar os animais independentes. O próprio veterinário Paulo, né, ele tem que estar colocando aqui, não pode. Você não pode ter um ambulatório junto com o CCZ. Então existe essa necessidade da separação dessas estruturas. Tem que ter a quarentena, né, Paulo? O animal que é acolhido hoje tem que ficar 40 dias separado dos outros para ver se vai ter alguma zoonose também, né? Para mim, ficou uma dúvida ainda muito importante. Acho que não sei se eu não entendi bem, Beto e Rodrigo. Um dos fatores que levou a essa degringolada da questão animal nessa atual gestão, nessa atual administração, foi um jogo de empurra entre a Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, ninguém queria assumir a questão animal. Então, isso daí foi um momento em que começou assim a desestruturar tudo. Porque um dizia, eu não faço, o outro dizia, eu também não, eu não faço, também não, e ninguém fazia nada, né? Eu não entendi bem como você colocaria a questão animal. Foi daí que surgiu a ideia da coordenadoria, né? Então, quem será responsável? Porque como foi discutido aqui de diversas maneiras, a questão animal tem muitos aspectos. É o aspecto da saúde animal, é o aspecto da educação, é a questão da castração, é a questão da justiça para os animais que sofrem maus tratos. Enfim, a questão animal, ela é muito diversificada. Ela não é só o animal que está na rua, a caixa de filhote, isso, aquilo. Ela praticamente, ela tem um universo muito grande, certo? Então, isso fica difícil realmente, né? Porque, ora você depende de um, ora você depende de outro, ora depende de outro. Quem vai unir essa questão toda? Em que porta única alguém pode bater para que essa pessoa faça o fluxo? Eu chego lá, eu tenho um problema X, olha, um animal abandonado. Aqui nessa porta, alguém vai dizer, bom, animal abandonado é naquele setor. Olha, é um animal que está sendo acorrentado, está acorrentado na casa tal. Aí se a questão de maus tratos vai para lá. Quem vai unir todos esses aspectos da questão animal?
Primeiro, a zoonose não quer unir. Existe mas hoje existe a coordenadoria, não, certo? Sim. Hoje existe a coordenadoria. Aliás, talvez tenha faltado dizer, porque eu sou muito prático e pragmático. Na hora de governar, tem que governar. Eu espero que a gente primeiro recomponha a capacidade da cidade voltar a conversar, porque eu acho o cúmulo que aconteceu com os conselhos municipais, o cúmulo, o desrespeito que se fez às legislações que estabeleceram a construção desses conselhos, né? E é claro que o nosso compromisso evidente e claro e transparente é dar condição e clareza, transparência na construção da política pública de todos os setores, mas através de conselho municipal, certo? Dar atribuição clara a uma pessoa ou a um departamento ou a uma secretaria ou a toda a prefeitura, mas que fique clara essa atribuição, certo? Como o próprio Rodolfo colocou, tem municípios que têm coordenadoria, não tem coordenadoria, tem município que é meio ambiente, não é a questão é a responsabilização, a atribuição e o controle disso. Então, primeiro, ter um conselho reconstruído legitimamente, de forma aberta, democrática, eu vejo como necessário. Eu sou de política pública de participação. O compromisso nosso, basilar, é participação, mas participação responsável, organizada. Não é assembleísmo, não é esse negócio de ir para ficar e tal. Então tem que ser construída a política pública, né? A coordenadora, também sou pragmático e bastante resolutivo de dizer o seguinte: não vamos ficar fazendo reforma, não vai mudar lei nenhuma, não, só depois de muito tempo, se achar que deve, depois de conversar claramente, de forma democrática, com todo mundo. É só uma questão, disse que não, que vamos cortar 1/3 de secretarias, 1/3 de coordenadorias, 1/3 de cargos políticos, né? E que dá tranquilamente com 240, 250 pessoas, ter 1, 2 ou 3 ou mais, sei lá quantas necessárias, que sejam atribuídas para essa área. Eu não sei quantas pessoas estão na coordenadoria hoje, Rodrigo? Hoje 5. 5 pessoas. Não sei se vocês acham necessário 5. Não, umas 2. Certo. Então, de repente, pelo que faz, 2, né? Mas pode... A gente vai o coordenador e alguém para assessorar ele. Então, porque só tem que passar para as outras secretarias do CP. Né? E acho que é necessário só ter política de ter atribuição, responsabilidade, o plano do que vai fazer, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? Porque não adianta nada ter uma coordenadoria com menos pessoas até, se não tiver meta para cumprir. Né? Então, nem é uma preocupação, é uma necessidade, é uma tarefa a fazer. A eleição é 2 de outubro, vamos descansar uma semana, 10 dias, talvez 15, até desmontar as estruturas e tal, mas teremos 2 meses e meio, pelo menos, tá bom, tira Natal, 2 meses para sentar e alinhar o processo de planejamento para dar esse cronograma, essa cronologia, estabelecer o reloginho, em que data vamos discutir ou decidir, de que forma vamos decidir quem vai ocupar. A gente quer transparência na discussão, não tem dificuldade disso. Aliás, quem trabalhou comigo, quem viu o que eu fiz em 2000, já foi assim, né? A gente construiu um plano de trabalho de uma forma com ferramentas muito mais rudimentares, porque hoje a gente tem uma dinâmica muito boa para se conversar. Aqui tem, sei lá, um pouco mais de 30 pessoas, ou 36, parei de contar, certo? A gente fazia reunião para ver quando que a gente ia fazer a próxima reunião, porque a gente chamou e veio 10 pessoas, você lembra dessas coisas? Lembro. Puxa, mas e se tal pessoa não foi convidada? E se tal pessoa não ficou sabendo? A gente ficava com medo de tomar uma decisão, porque a gente falava, não, tal pessoa é importante, ela tem que estar aqui. Né? Então agora a gente tem mecanismo para fazer tudo ficar mais claro, tudo ficar mais rápido, marcar dia com antecedência, falar, tal dia nós vamos discutir isso, mano. Tal dia a gente vai discutir as datas, quem vai ficar atribuído, qual é a função, isso que o Rodrigo falou. Né? Então eu acho que assim, eu não tenho mais receio de me dedicar e me debruçar ao trabalho. Eu também acho que tem hora para começar, hora para terminar.
né? E provei isso em outros episódios, recentemente até e tal. Mas falou assim, ó, nós temos, tinha que discutir lei de, sei lá, para implantar determinado programa na Secretaria de Turismo. Recentemente eu fui secretário de Estado de Turismo e eu fiquei só 40 e poucos dias, né? E a gente pôs, ó, temos 35 dias para implantar, para ter o grupo de trabalho instituído, e em 35 dias vai resolver o problema, coisa que o governador estava esperando há 3 meses e meio, ou 5 meses quase, do início. Eu falei, olha, é o seguinte, feito o grupo, podem ficar à vontade, nós temos hora para acabar, e não é para enrolar. Se quiserem fazer 35 reuniões, uma por dia, façam. Se quiserem fazer interatividade de outra forma, façam. A data prévia do documento é 7 dias antes, e o dia de começar a discussão do documento final é 7 dias antes do prazo final, e ponto. As pessoas que querem se dedicar, venham. As pessoas que podem contribuir à distância, podem. Não tem mais como dizer, eu não posso participar. Se tem uma boa ideia, entra na internet, dá a sua sugestão, sabe? Atribui um bom advogado, aqui tem 2 ou 3, só ali eu estou vendo 2, entendeu? Fala, põe para legislar, põe para resolver, põe para escrever, né? Então acho que a gente tem que se dedicar e não esperar mais, né? Que é um pouco a fala da Patrícia, né? E eu acho que é muito bacana que a gente possa fazer, pactuar esses prazos, né? Sem excluir ninguém, né? Sem medo de ser feliz com todo mundo que realmente gosta da causa, sem excluir ninguém. Eu acho que tem que fazer alguma revisão sobre algumas coisas de um passado distante ou recente. Não dá para ficar fazendo política com partidarismo, certo? Partido é importante, as pessoas se comprometem, é a base que nos levará a ocupar um cargo. Mas na hora de discutir política pública, é pública. Na hora de discutir uma decisão, é decisão, né? Sabe? Eu vivo querendo sair do assunto para dar exemplos que é possível fazer somando todo mundo, mas o compromisso é isso. Acho que está faltando gente nessa roda, né? Eu penso, vejo, observo, estou na internet direto, a Fernanda também, a gente discute entre nós. Tem bastante gente que também defende causa animal e que de repente pode não estar aqui por uma questão eventual de eleição, e que vai ter que ser chamado, evidentemente, para compor, para dar o seu depoimento, para dar a sua contribuição. Vocês têm que decidir o segmento, quem é melhor, mais indicado para ocupar determinadas posições. A Fernanda me soprando coisa na orelha, acho que você pode falar da ideia, do questionamento, porque o Rodolfo falou da questão do direito, como que vai fazer com o direito, qual é o que você colocou? Porque a gente tem discutido em política, como ser mais efetivo em política, por exemplo, de controle social, quando você fala em defesa, direito, promoção, bem-estar, não é só do animal, do idoso ou da criança. O da criança está melhor resolvido. Você tem lá o conselho, você tem lá a estrutura, você tem o sistema, e você tem, por exemplo, o conselho tutelar da criança, né? Como que a gente pode se atrever a pensar em ter, por exemplo, um conselho tutelar de bem-estar animal? Talvez a gente pudesse pactuar um compromisso. Pode, eu não sei se a gente pode, mas é uma sugestão. Então, hoje falta fiscal na prefeitura. Atribuir claramente que a gente possa ter, por exemplo, um plantão de pessoa mais credenciada, como é no caso do Conselho Tutelar da Criança, né, que está consagrado isso. Nós já debatemos no passado não tão distante, estava caminhando para concretizar o Conselho Tutelar de Idoso. O problema é que o protetor não tem respeito. Então, mas ele aí chega numa casa, ele apanha, ele é xingado, se a gente constrói dentro da política municipal, teria até uma carteirinha, Luiz. Dentro da política municipal do bem-estar animal, a possibilidade de constituir um Conselho Tutelar, onde a gente, nos moldes de escolha, possa se ter, por exemplo, periodicamente, ou por 6 meses, ou por 1 ano, a escolha do conselheiro tutelar. Ele vai receber um salarião? Não sei, mas ele pode ter um carro disponível ou destacado, ele pode ter um celular que é comum, faz plantão, né? Como acontece no conselho tutelar, né? Da criança. Então, para ficar bem claro, como defender direitos, como encaminhar, quem é a pessoa responsabilizada, se ela está instruída ou atribuída pela comunidade,
né? E que não é uma pessoa funcionário e tal, que às vezes não, né? Enfim, não sei, eu acho que é uma sugestão, é uma ideia que eu não tenho claro. Muito boa, muito boa. Não tenho claro. Tem que lapidar, a ideia é mas boa. Mas pode ser, se há uma necessidade, né? Porque se a gente atribuir, toda essa questão que a Manu, que está dentro da pergunta da Manu, a quem atribuir? Então, assim, a pessoa que seria o conselheiro tutelar, ele tem direitos, tem deveres, ele tem obrigações, tem um perfil, ele foi eleito para resolver aquilo, ele responde por aquilo, até se ele cometer excesso. Né? Porque às vezes a gente, de forma apaixonada, o direito existe para construir equilíbrio na sociedade. Né? E não é, nem sempre é uma questão de justiça. Né? Isso tudo é muito né, subjetivo, mas assim, para instituir o processo do direito. Né? Então, o acesso à defesa, o acesso à punição, a construção de uma penalidade. Né? Então, eu acho que vocês, mais do que ninguém vivenciam isso diariamente. Né? Acho que sonham, ficam, assim, usam muito tempo assim, do tempo de cabeça, está pensando coisas, solução e tal. A gente tem que ser criativo. Em época de crise, tem que ser criativo, fazer enfrentamento. Né? Fazer enfrentamento. Nós estamos numa crise de gestão na questão ambiental, né? e do bem-estar. E que culmina com uma coisa estressante, que a véspera da eleição eu fico chateadíssimo. Assim, é um depoimento pessoal, acho que a gente construiu uma roda de boas ideias, mas assim, a gente que participou de vários episódios e tal, viu muita coisa ser desmontada e tal, e daí a gente vê no véspera de eleição assim, um estresse, algumas coisas e tal, que são basicamente estelionato. Estelionato eleitoral. Isso é muito chato. É chato pra gente. Fiquei felicíssimo da vida, eu, Rodrigo, Paulo, quando vocês, que bom, vamos ouvir os candidatos. E um pouco, independente do resultado das eleições, esse é um momento para a gente também desabafar. A gente, num processo de um tempo tão distante, não tão distante assim, 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, a Manu plantou lá a sementinha da vida animal, outras entidades. E hoje a gente vê um estresse, né? Final a gente estava começando a campanha, de repente, faixa de vacinação, faixa de castração. Eu falei, né? E agora? Né? E será que a gente vai conseguir debater a política correta? Ou as pessoas vão, sabe, ficar pensando que, tá vendo? Valeu a pena esperar 3 anos e meio. Bom, Rodrigo, quer falar alguma coisa? Porque o Paulo tem uma pergunta. Eu tenho... Bom, você quer fechar depois? Eu fecho. Depois vocês fecham. Não, na verdade... Agora a bola da vez está com o Paulo. Não, eu vou ser muito objetivo. Obrigado. O que eu queria assim, dizer como protetor também, tenho o maior orgulho de ser, e a Malu realmente foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional e como protetor principalmente, e quero ser muito objetivo. Me atrevo a dizer que não existe mais segredo na proteção animal, não existe mais mistério. Nós sabemos tudo o que tem que fazer. Sim. Né? Não tem mais segredo. Então todos os temas que foram colocados aqui são os temas que a gente tem que discutir. Então agora eu me coloco como protetores como vocês. Se a gente, e pergunto para os nossos 2 candidatos aqui, se a gente tiver reuniões, estabelecemos reuniões com temas únicos em cada reunião, fizermos um bom planejamento de política pública de bem-estar animal nesses temas e chegarmos para vocês, se caso eleitos, nós seremos ouvidos? Começa comigo, com você. Silêncio foi de pensar. Eu posso começar então, preferido? Olha, gente, eu estou conhecendo um pouco mais o Beto agora na campanha, né? Nos conhecíamos, mas eu acho que agora estamos numa relação aí quase homem e mulher, tá? A parte mulher eu deixo para você, né? Mas muita gente tem falado assim, e até olha para os dois, pô, parece pai e filho, né? Nem tanto. Que da minha parte gostei muito obrigada, foi muito proveitosa. Me sinto muito satisfeito com tudo que foi falado aqui, acho que o Rodrigo fechou bem o assunto. E agradeço a oportunidade da gente poder vir aqui, o nosso grupo, a nossa equipe, e colocar
nosso posicionamento, mas com certeza está mais enriquecido a partir dessa conversa, que é o momento que a gente tem para assumir publicamente alguns compromissos. Eu acho que essa a grande importância dessa reunião Põe é seu a nome. gente ter podido estar juntos. Põe seu nome, telefone. Publicamente assumisse mais compromisso com relação a essa causa, né? Mas a gente tem muita vontade de trabalhar e quem puder depositar confiança, a gente vai devolver com muito serviço e muita dedicação. Então eu agradeço muito a possibilidade de estar convivendo com vocês esses momentos aqui. Obrigado. Compromissado naquilo que ele realmente tem assumido, né? E essa bandeira, que é a bandeira do bem-estar animal, é uma bandeira que ela está dentro da bandeira que ele iniciou, né, lá atrás, com as ações políticas sociais, partidárias e de movimentos efetivos, né? Então já é um assunto que realmente ele tem uma aderência. O Beto entende do assunto, né? Tem parceiros, né? Convive com pessoas que entendem o segmento. É uma pessoa que começou a questão da castração, deu apoio dentro do que foi possível no mandato, até porque o orçamento era outro, né? Quando o Beto assumiu, o orçamento era de 60 milhões na cidade, hoje é 468, ou seja, é 8 vezes mais, e foi ele que inclusive potencializou para que chegasse nesse orçamento. Então, eu acho que esse é um ponto importante, a questão da sensibilidade. Eu quero fazer um registro aqui. Nesses 3 anos e meio, nós ficamos 3 anos pedindo, brigando para a abertura desse espaço dentro da prefeitura que não existia, né? É um departamento, a gente chama de coordenadoria, mas eu acho que a necessidade de um departamento que realmente se relacionasse com todos os setores, né? Pode ser um departamento, pode ser uma diretoria, pode ser uma coordenadoria, mas tem que ter um espaço dentro da prefeitura que realmente se relacione com todos os setores na prefeitura e fora da prefeitura, que possa falar em nome do prefeito, né? Que possa falar, o tema de bem-estar animal é essa pessoa que vai se relacionar com o secretário de segurança, secretário de saúde, mas com todos os secretários, mas mais do que ninguém, se relacione com a comunidade. Porque o que acontecia quando o Rodolfo fala, poxa, a Comissão de Bem-Estar Animal da Câmara trabalhou esses 3 anos e meio, fazendo uma função que não era dela, né, fazendo uma função da Combé, né, que era realmente o fórum, né, é realmente ter esse profissional dentro da prefeitura, falando com a comunidade, ouvindo a comunidade, se relacionando com os setores. Eu acho que esse é o fundamental, e pode ter certeza, Paulo, eu acho que essa é uma característica do Beto, né, ouvir, ser democrático, né, tanto que você vê, existia orçamento participativo, hoje não existe. Dentro do orçamento participativo sempre existiu no cardápio a questão da castração, entre outros assuntos relacionados ao bem-estar animal. Então, acho que isso vai ser uma característica antes de começar o nosso governo, tá? Podem ter certeza. E eu gostaria aqui de fazer um pedido, sinceramente, hoje na condição, agora eu saio aqui da condição de presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da Câmara, da condição de vereador, que tentou fazer alguma coisa aqui pelo assunto nesses 3 anos e meio. Nós ficamos 3 anos e meio gritando, gente, vocês sabem o que foi feito e principalmente o que não foi feito, tá? Esse é o momento de nós tentarmos mudar os próximos 4 anos. Tá? Todo mundo sabe aqui, tanto que assim, desde a hora do momento que nós começamos a reunião aqui, todo mundo sabia o que a cidade precisa nesse assunto. Castração, o ambulatório, a questão do censo, tudo isso, manter uma estrutura na prefeitura que se relacionando, dar apoio para as entidades, todo mundo aqui já sabe, na verdade, ninguém aqui sabe mais do que vocês, né? Mas todo mundo aqui sabe o que não foi feito nesses últimos 3 anos e meio. Então eu gostaria de pedir essa oportunidade, tá? O Beto é um cara sensível ao assunto, eu não sou um cara técnico no assunto, mas eu acho que assim, eu participei esses 3 anos e meio, conversei, tentei aprender e dentro do que foi possível, eu me coloquei à disposição. Então acho que é uma dupla que está próxima, né? E que vai fazer, com certeza. Nós só temos uma dificuldade, eu sempre falei isso,
e vou reforçar aqui nessa reunião. O nosso problema, o problema da causa animal, é que você tem normalmente 20 pessoas, 15 pessoas que realmente são empenhadas, comprometidas, que vão, acontecem, vem tudo que é reunião, são sempre as mesmas carinhas, né? E você tem uma comunidade gigantesca que é simpática à causa e que não sabe muitas vezes das informações, né? Tanto é que você vê, nós fizemos Dr. Pet lá 3 anos seguidos, lota. Dr. Pet bomba, tá? 800 pessoas, 900 pessoas. Chama para uma reunião para ouvir um candidato a prefeito, aparece 20 pessoas. Mas o problema é o horário também, né? 3 horas da tarde eu trabalho, eu não posso. Mas mesmo à noite, Patrícia, a grande maioria trabalha. Mas que seja agora à noite, ó. Nós estamos numa reunião à noite, temos 20 pessoas, foi muito bem divulgado, que eu vi, que vocês divulgaram pra caramba, e tem 20 pessoas aqui. Não, mas tirando os candidatos, né? Tirando o pessoal, pessoal da causa mesmo, dá 20, 22 pessoas. Pessoal, desculpa, pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo que eu vejo das pessoas que gostam de bicho na cidade, é muito mais que isso. As pessoas estão desacreditadas da política. Mas as que põem a mão na massa são poucas. São. Então, vocês, além de colocar a mão na massa em relação ao tema, em relação a efetivamente a desenvolver as ações que vocês fazem, eu acho que esse é o momento, sabe do quê? É de conscientização, é falar a verdade. Falar, ó, o que foi feito nesses últimos 3 anos e meio? Né? O que o Beto está propondo, o que os outros candidatos estão propondo? É uma reflexão, é uma ação educativa, né, efetivamente. Porque, sinceramente, eu não quero esperar, eu tenho certeza que vocês não querem esperar mais 3 anos e meio para ter uma nova campanha de cascação na cidade. Né? Então eu peço isso para vocês, eu acho que esse é o momento de vocês terem uma ação política no sentido de conscientizar as pessoas. O que foi, o que não foi, o que pode ser, o que não pode ser, quem fez, quem não fez, o que pode ser feito. Gostaria de fazer realmente esse pedido. E para finalizar, antes de passar para o prefeito, fazer um convite, nós vamos ter a votação da lei do rodeio, né? Nas próximas semanas, ainda não está agendada. Gostaria muito de pedir a presença de todos. Vamos precisar de força lá, eu sei que vocês estão a favor dessa lei, né? E aí nós sabemos que do outro lado sempre tem uma representação grande, né? E o apoio de vocês é muito importante. Então gostaria aqui de antecipadamente pedir a presença, se vocês puderem levar mais gente apoiando a aprovação da lei, porque nós já tivemos outros embates, né, anteriores em que o governo se posicionou e algumas leis não foram aprovadas. Eu acho que essa lei é uma lei, no meu entender, inclusive alguns políticos me orientaram, falaram: Rodrigo, você é louco, você está entrando num período eleitoral, você vai apresentar essa lei? Eu falei: vou por conta do compromisso que eu tenho com as pessoas que têm participado das reuniões, que têm me procurado e têm falado sobre o assunto, tá? Então, eu peço para vocês um favor agora, vamos participar, tentem nos resguardar em relação a essa lei. Afinal de contas, senão fica muito fácil os vereadores negarem se nós não tivermos uma participação maciça aí da causa, tá bom? Então, temos 35 dias para discutir, verificar o que foi feito, o que não foi feito e, sinceramente, se for bem conscientizada a população, gente, nós vamos eleger o Beto e vamos ter uma política permanente de bem-estar animal e de combate aos maus tratos na cidade, tá bom? Contem com o nosso apoio. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Não, eu não quero fazer pergunta não, mas eu quero aproveitar esse monte de gente aqui e convidar todo mundo para